Olá, meu nome é Priscila Vieira, eu sou coordenadora da Empíricos Books. Estamos aqui para mais um Resenha Empíricos com Vinícius Pinheiro, nosso convidado e autor do livro Os Jogadores. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Priscila. Dá um olá aí pro pessoal da Empíricos Books. Você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre o livro, do que ele se trata? Os Jogadores, ele vem sendo chamado aí de o Lobo de Wall Street, versão brasileira. Diria que é um pouco mais o Lobo da Faria Lima, né, para fazer uma referência aqui ao nosso centro de onde circula aqui o mercado financeiro brasileiro, né. Trata-se de uma história que se passa ali no começo de 2002, né, ela compreende aí 10 anos de história do mercado financeiro, né, entre 2002 e 2012. E conta a história do Rodrigo, que é um jovem que está recém-formado, que entra num banco de investimentos, né, como esses que a gente tem aqui na região da Faria Lima. Ele começa ali como estagiário, como trainee, faz o programa de trainees, e ele começa a crescer, começa a ascender na hierarquia desse banco de investimento, e com isso vai ganhando dinheiro e vai se envolvendo também com várias histórias reais que aconteceram na economia e na história até política brasileira dos últimos anos, né? Então, por exemplo, lá em 2002, quando ele entra no banco, o mercado está vivendo aquela tensão pré-eleitoral da primeira eleição do Lula. E ele entra justamente ali como um analista júnior, tendo que falar um pouco sobre a Bolsa Brasileira naquele momento. Então, os acontecimentos começam a se suceder. A partir daí, ele acaba sendo uma espécie de Forrest Gump do mercado nesse período, que ele acaba estando mais ou menos no lugar certo e na hora certa para ganhar dinheiro. E com isso, como você tem cada vez mais dinheiro envolvido, você também tem ganância. E o Rodrigo, que tinha entrado nessa de mercado financeiro só para ganhar um dinheirinho ali, para depois curtir a vida, ele começa a tomar gosto pela coisa, começa a ficar meio obcecado, né? Então ele tem ali, conforme ele vai subindo na hierarquia do banco, ele começa a ter a oportunidade de virar sócio, e com isso começa a passar os colegas para trás, enfim, começa ali a ter a ganância a falar mais alto daqueles ideais de quando ele começou ali a carreira no mercado, né? Então, o livro compreende aí uma série de fases do mercado, né? Então, começa ali em 2002, que foi por coincidência quando eu comecei a cobrir o mercado financeiro como jornalista também, né? A história do Rodrigo acaba sendo um pouco parecida também com a minha trajetória, mas aqui do lado como jornalista, cobrindo o mercado financeiro, né? Já cubro economia e finanças aí há praticamente 2 décadas como jornalista. Então, acompanhei todos esses fatos do mercado também bem de perto e acabei ali ajudando, né, sendo um pouco ali um tutor ali como narrador ali do Rodrigo nesse meio do mercado financeiro. E nisso ele começa a ter uma relação muito próxima com o principal sócio do banco, né, que é o Bernardo, é o cara ali que ajudou a constituir o banco. O banco se chama BIG, né, o banco de investimentos, né, chama Banco Internacional Global. E o Bernardo é o CEO desse banco e torna o Rodrigo ali o seu protegido, né? Então começa a dar umas oportunidades para ele e tudo mais, começa a alimentar ali a fera com dinheiro, e os dois acabam descobrindo uma conexão muito grande entre eles, que é o João Gilberto. João Gilberto, da Bossa Nova, né? É um elemento, eu diria que é um personagem fundamental nessa história, porque ele conecta ali aquela obsessão dos dois personagens, né? O João, né, assim, era um obcecado pela música, pela perfeição, e os dois ali no mercado financeiro também buscam isso, né? Assim, no caso, a perfeição deles é ganhar cada vez mais dinheiro, né? Então, com tudo isso, a trama acontece conforme esses fatos do mercado vão sucedendo, até chegar ali num ápice em 2008, que vem a crise financeira de 2008, né? Então o livro trata um pouco de tudo isso e também um pouco sobre a gente está vendo muito agora, né, os IPOs voltando à Bolsa Brasileira, e na década de 2000 a gente teve muitos IPOs também, acho que foi o primeiro boom de IPOs que a gente teve aqui no mercado brasileiro, e o Rodrigo também participa, né, como banqueiro, participa ali dos IPOs da Bolsa Brasileira e tudo mais. Eu acho que até também uma maneira das pessoas que não acompanharam muito bem essa primeira fase do mercado vão conseguir entender muito tudo que rolou nessa época dessa década de 2000 em relação aos IPOs, o que veio de bom e o que veio de ruim também, porque eu conto isso no livro. E o que eu achei legal é que a leitura é fácil, porque são capítulos curtos
E aí você sempre coloca ali a montanha-russa, que a conta dele faz. Como é que você teve essa ideia? Como que você chegou nisso? Cada capítulo, né, começa ali com o saldo da conta bancária do Rodrigo, né? Então ele começa ali com 0, né? E aí conforme vai passando, ele vai aumentando esse saldo, mas o livro dá uns saltos temporais, né? Então às vezes ele volta, aí você vê ali que ele tá com pouco dinheiro de novo, de repente você vê que ele tá ali com muito dinheiro. É uma brincadeira, acho que como o combustível do mercado é o dinheiro, entendi ali que era uma boa maneira de situar o leitor em qual situação estava o Rodrigo. Era uma boa maneira era colocar ali o extrato bancário dele, né? O quanto que ele tinha ali de dinheiro, né? Ele chegou a ter milhões e chegou a ter a conta dele negativa, né? Assim, então, tudo nesse turbilhão de acontecimentos nos quais ele acabou se envolvendo durante todo esse período no mercado. Fica aí mais uma dica no Resenha Empíricos. O link para comprar o livro está aqui na descrição. E quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente vai ter uma conversa agora que vai para o nosso podcast Resenha Empíricos. Muito obrigada, até a próxima.